Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha de A Fantástica Saga dos Pequeneses Desaparecidos, do Nedran Shourak. A Fantástica Saga dos Pequeneses Desaparecidos foi uma leitura bastante peculiar, bastante diferente, né, das que eu venho realizando. Aqui a gente vai ter a história de dois amigos, que são dois advogados, em uma manhã de sábado em que eles acordam e eles têm uma reunião bastante importante no escritório em que eles trabalham, né. Um deles decide que eles não vão trabalhar e nessa, então, a gente passa a acompanhar as 24 horas, né, dessa aventura entre os amigos. O livro, ele já começa te trazendo uma sensação parecida daquele filme Se Beber Não Case. Então a gente tem a situação do domingo de manhã em que o protagonista tá acordando, tá olhando ao redor, tentando se lembrar do que foi que aconteceu no dia anterior, e a gente já fica com aquela pulga atrás da orelha pensando em tudo aquilo que eles vivenciaram. É quando a narrativa então retorna, né, às 24 horas e a gente passa a acompanhar então toda essa história que vai acontecer ali com eles. É muito nítido então a gente percebeu o tom de humor que a história carrega, tanto, né, pela própria narrativa, eu já vou falar um pouquinho melhor dela, quanto pelos próprios diálogos que se dão aqui, que são travados. O livro, ele é bastante composto, então, por diálogos, por essa interação entre os personagens, e eles sempre vão revelar, então, esse tom de humor entre os amigos. O tempo todo era como se eu me sentia vivenciando a história, como se eu estivesse realmente acompanhando a jornada entre eles, fazendo parte ali daquele grupo, das discussões que são travadas entre eles, as piadinhas que vão sendo soltadas a todo momento. E o que é muito interessante aqui dessa narrativa é porque ela é em terceira pessoa, então a gente tem um narrador que está contando a história e não está participando ali dos fatos, mas esse narrador, ele não é um narrador assim que a gente simplesmente tem aquela voz que vai contando os fatos, não. Esse narrador o tempo todo está se intrometendo ali na história, ele faz questão, né, de aparecer como narrador, então ele tem uma voz em primeira pessoa, ainda que ele não participe dos fatos, ele observa tudo e a gente vê então que o livro também tem uma característica metalinguística muito forte, porque o narrador, a partir do momento em que ele se pronuncia ali pro leitor, ele vai mostrando qual é o papel dele em realmente contar a história, em tudo que tá implicado. Tem até alguns momentos em que ele faz referências do tipo, eu estou seguindo este personagem em vez daquele, e a gente passa a perceber então a influência que isso tem ali tudo pros fatos, porque a partir do momento que ele acompanha um personagem e não outro, a gente vai ter uma perspectiva da história e não outra. E essas intromissões, né, que o narrador faz, acabam muitas vezes também sendo bastante divertida. Ele também faz diversas digressões aqui, a gente percebe como esse narrador tá muito próximo ali do protagonista, do herói da história, que em nenhum momento é nomeado, ele só recebe, né, a nomeação ali, a denominação de herói. Porque esse herói, esse protagonista, ele é dado ali como o nerd dos amigos, ele é sempre aquele que tem diversas informações a serem dadas, e o narrador, ele é dessa mesma maneira. Ele é um narrador bastante culto, que ele é bastante voltado aos estudos científicos, porque a todo momento a gente tem das informações assim mais diversas, desde filosofia, de história, de física, seja o que for. Sempre ele dá um jeito, né, de inserir essas informações ali na narrativa e de alguma maneira conectar isso para a história e poder voltar então para a história que está sendo desenvolvida. Outra questão também é que desde o título a gente começa a perceber uma ligação do livro com um dos grandes gêneros aristotélicos, que seria então a épica, porque aqui a gente tem então saga, a gente tem a nomeação do personagem, né, como herói, a gente tem uma narrativa que é muito dividida em episódios, mas a ironia se faz também nisso, né, porque a épica ela se propunha, né, a contar as histórias elevadas dos grandes heróis, dos mitos, então como por exemplo a gente tem a Odisseia, a gente tem a Ilíada, tem a Eneida, e aqui nesse caso a gente não tem nada assim de elevado, a gente tem realmente as vivências desses dois amigos, passagens que são super cotidianas, então a ironia também tá aqui na forma em que o livro foi contada. Uma coisa que é interessante é que, embora o livro se passe ali pelos anos 2000, antes de 2010, que a gente tem aqui uma menção ao Orkut, então dá pra gente situar no tempo mais ou menos, né, quando que isso acontece,
tem muitas referências dos anos 80 e 90, especialmente referências musicais, culturais, porque é o estilo de música e tal que os personagens gostam aqui. Então a gente tem isso muito presente na história. Eu acabei gostando bastante, né, da leitura por todos esses elementos que eu citei. Assim que eu comecei a ler, já comecei a pegar todas essas coisas que eu tô trazendo pra vocês e achei muito interessante como isso se deu na construção aqui da história. Mas ao mesmo tempo, como o livro também ele é muito composto por esses episódios e tudo mais, quando foi chegando mais ali pra metade da leitura eu fui sentindo mais dificuldade em acompanhar a trama, já não tava assim com todo aquele envolvimento, porque eu não sentia tanto que tinha uma história realmente sendo desenvolvida, e eu acabei sentindo falta então um pouco dessa saga que tá prenunciada aqui no título, né, porque eu imaginava que a gente ia ter um monte de acontecimento, um mais doido que o outro ali, e não é exatamente isso, né? O que a gente tem muito focado, como eu falei, são esses diálogos entre os personagens, são esses acontecimentos ali mais comuns que não são necessariamente assim tão uau, digamos assim. Mas é muito interessante ver também como os diálogos, eles revelam não só características importantes ali do protagonista e que vão ser importantes em como a história vai se desenvolver, como esses diálogos também entregam pistas para que os episódios que a gente tá vendo e que aparentemente são simplesmente episódios que não tem lá muita relevância e tal, como no final das contas eles vão conseguir ser concatenados, eles vão conseguir ali ser ligados, né, uns aos outros, e a gente vai entender então a história ali por trás, como tudo aquilo vai se interligar. Eu só acho que dava pra dar uma enxugada ali nos episódios, talvez até nas próprias digressões e diálogos, pra poder manter esse ritmo instigante ali da leitura. Pra quem quiser saber mais sobre o livro e sobre o autor, eu tô deixando todos os links disponíveis aqui no box de informações, e se você ficou curioso pra fazer a leitura, deixa suas impressões pra mim aqui nos comentários. E já sabe, se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.